Tá certo, vamos conversar. Vamos lá, começando com você, Pedro. Vamos lá. Você formou em matemática, fez licenciatura em matemática. Pela Unemat, Pela formado Unemat. no ano de 2006. Certo. E você foi dar aula, bem ali que você me conheceu, a gente se conheceu, você me deu aula lá no CEAF. Quando que você abriu o seu primeiro negócio? Você estava contando aqui nos bastidores que foi antes disso, né? Antes disso, eu trabalhei desde cedo, né? Em Cuiabá, eu ainda no ensino médio, eu abri minha primeira empresa aos 17 anos de idade, que ela programava sistema web. Na época, se não me engano, isso foi em 1998 ou 1997. Pode falar. A gente fez... Não, minto. Foi no ano de 1999. A gente começou a trabalhar no CPD da UFMT como programador web. E ali eu fiz algumas programações direcionadas à instituição UFMT. E aí as pessoas vendo eu já programar naquela época, com coisa nova, me chamaram para abrir uma empresa. Eu fui, visualizei que eu era o coração da empresa, acabei saindo dessa empresa que me chamaram para nós fazermos juntos e fui abrir a minha. Só que eu sabia trabalhar e não sabia gerenciar. Tá, deixa eu falar uma coisa. Eu sou mais novo que você, mas eu não entendi direito o que essa empresa fazia. Quem fazia no que? Web? Como que é? Programação web. O que é isso? Hoje... Pra quem não entende. Hoje é tudo automático, é WordPress, já vem tudo pronto, né? Antigamente era nos códigos, os códigos, programador raiz chamado, né? Então o pessoal tinha que conhecer as linhas de código-fonte para fazer o desenvolvimento web. Por exemplo, hoje uma página web, você faz ela gratuita com inteligência artificial. Você tá fazendo um site. Também um site. Um site é somente a capa de uma coisa que está te mostrando. Por trás dele existe uma funcionalidade que vai te apresentar um resultado baseado em banco de dados. Tá, então podemos dizer que você era um cara meio nerd, então. Também. Era meio nerdão, então. Isso é coisa de nerd. Era. Né? E aí, essa empresa, você que abriu ela? Logo na sequência que eu fui chamado para sair da UFMT, eu abri a empresa. Lá em Cuiabá. Você tinha que idade? 17 anos. 17. E aí, quanto tempo durou? Uns 8 meses, mais ou menos. E por que não deu certo? Ou deu certo por 8 meses? Não, eu sabia fazer, mas eu não sabia vender o meu produto. Entendeu? Eu só sabia trabalhar, eu não sabia vender o que eu fazia. Mas isso é uma coisa de... Você tinha um lugar que você vendia? Porque Não, isso é coisa de internet, então eu nem entendo direito. Não tinha lugar, mas tinha o público certo. E você era tímido pra vender? Tá não, tipo eu não isso? conhecia as pessoas certas para vender. E eu trabalhava com essa empresa dentro da minha casa. Na casa da minha mãe, na verdade, que eu morava com ela. Ou seja, era meu computador, meu quarto, e aí eu precisava emitir nota fiscal. Teve uma época que eu prestei serviço para a própria UFMT, porque para eles ficou mais barato eu prestar serviço para eles do que eles me contratar. Na época eu tinha 17 anos, recebia 3 salários mínimos. Lembro até hoje, era R$150 um salário mínimo. Com 3 meses de serviço, eu comprei um Fusca. Em que ano que a gente tava aí? 99. 99. Já tinha acabado de mudar o real, né? Uns anos antes. Não, já mudou em 94. 94, 5 anos. 99. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o que essa empresa te deu de lição? Essa empresa. Você tá falando que você não conseguia vender, né? Não sabia ter as relações certas para poder ela funcionar, crescer. Você tá falando das conexões. As conexões, isso que você não tinha. Contatos. Na verdade, eu não tinha né? comercial. Essa é a palavra certa. Entendi. Tá, e aí depois você foi fazer o... Aí depois você formou, veio pra Cáceres. Não, ainda tentei faculdade de administração lá em Cuiabá. Tentei faculdade de fisioterapia em Cuiabá. E... Pô, mas tudo estranho, é tudo diferente as áreas, pô. Você queria fazer o que, na verdade? Nada. Queria ganhar dinheiro. Entendi. Mas aí você veio fazer matemática, eu gostava de números. Cara, eu vim fazer matemática porque é o seguinte, meus pais já estavam meio que eu não fazia muita coisa e eu trabalhava, eu ganhava meu dinheiro. Trabalhava onde? Com essa empresa e no CPD da UFMT também. Aí você comprou o Fusca. E aí eu ficava rodando na cidade, sempre gostei da noite, né? E saía bastante. E aí eu vi que eu não ia pra frente lá. Falei, cara, eu tenho que ir embora de Cuiabá, velho. Meus amigos lá, tudo nós cachaceando, falei, eu tenho que ir embora de Cuiabá. E meu pai tinha casa aqui em Cássio, falei, cara, vou passar na Unemat, vou ver um curso que ninguém quer, eu vou passar e vou fazer esse
negócio. Um curso que ninguém quer. Aí você passou em matemática. Passei muito bem colocado e consegui formar. Isso é interessante que eu vou perguntar. É que lá na Unemat, geralmente, cursos de exatas formam pouca gente. Sua turma formou quantas pessoas? Na verdade, do pessoal que entrou na minha turma, formaram 7. Que tinha 40. Entra 40. Mas nós formamos em 23. Porque era mais turmas. É, porque você vai pegando os repetentes da O povo frente. reprova, né? Aham. Eu entrei em 2003, saí em 2006. Deu certinho os 4 anos. Entendeu? Mas você, na verdade, se você parar pra pensar bem, você formou 7 pessoas, é um número razoável para exatas, né? É um número bom pra exatas. Teve uma formatura que eu fui. Cara, e agora cada vez menos, porque ele não vai ter mais esse profissional daqui a um tempo, hein? Teve uma colação de grau que eu fui na Unemat. Eu lembro que teve um curso, não lembro qual curso era, não lembro mesmo. Formou uma pessoa, até que quando ele entrou, todo mundo aplaudiu. Tá, Pedro, aí você veio pra cá, você fez matemática, e aí? O que você empreendeu depois? Não, aí depois eu formei em matemática no ano 2006 e tentei seguir uma carreira igual a dos meus pais. Tanto meu pai são servidores públicos. São servidores públicos. Tanto meu pai quanto minha mãe é servidor público. Então eu imaginei que eu fosse seguir a linha de concurso, né? Até eu conhecer minha esposa e casar, ter os filhos e visualizar que eu precisava Galgar. Algo melhor, entendeu? A sua esposa tem um espírito mais empreendedor. Mais ou menos. Mas você tá falando que foi ela que te pôs no caminho? Porque ela falava assim, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Eu falei, eu não tenho, eu tenho que correr atrás. Mas você casou com que idade? Eu casei já com 30 anos de idade. Com a idade que o Steven tem hoje. Já casou velho. Eu aproveitei antes de casar. Não, mas com 30 anos de idade, aí você casou com ela, aí você... Qual que foi a primeira empresa que vocês abriram? Na verdade, a primeira empresa... Quando ela me casou, eu tava tentando a minha empresa de sistema web aqui. Não, me casou não, quando ela te conheceu. Quando a gente conheceu ou quando eu casei? Eu acho que quando a gente conheceu, eu já tinha essa empresa de sistema web aqui. Eu prestava serviço para Barco Hotel. A gente fazia... O pessoal que fazia... Como é que chama? Agendamento online para os Barco Hotel de Cáceres. Reserva. Prestava serviço para os jornais aqui de Cáceres. Tanto o Jornal Correio Cacerense foi meu cliente com a Rosane Mitchells. A Clarice com o Diário de Cáceres. Vários jornais foram meu cliente nessa empresa no ano de 2011, mais ou menos. Mas deixa eu entender uma coisa. Você sempre gostou de... Você nunca gostou de rotina, vamos dizer assim. Você nunca gostou de ter um serviço fixo, correto? Na verdade é o seguinte. Eu até gosto de uma certa rotina, mas aquela que me deixa confortável. Entendeu? Se ela não me deixa confortável, eu procuro outra situação para mim. Entendi. Você não gosta de ter uma rotina desconfortável, vamos dizer assim. Tá, aí vocês casaram e aí? Foi montar o que depois dessa empresa? Essa empresa, quando a gente casou, pra mim, tava bem, né? Mas aí, e ela ganhava muito mais do que eu, ela era funcionária do SESI, né? Na época. E eu dava aula e ainda tinha essa empresa. Dava aula e tinha essa empresa. Aí, quando veio o primeiro filho, eu falei, a empresa era muito inconstante. Tinha mês que tava bem, muitos meses ruim. Eu fechei a empresa e fiquei somente lecionando. Peguei mais aulas, fui dar aula de manhã, de tarde e de noite, para complementar a renda. É a realidade de muitos professores. Sim, claro, sem dúvida. Entendeu? Sim. Não só em Cáceres, no Brasil inteiro. Né? E aí eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, para complementar a renda em casa. Aí você não aguentava. Particular, escola... Aí você não aguentava mais. Não, ainda foi muito ralo até chegar. Tá. Porque... O que acontece? No SESI teve um PDV, se não me engano, no ano de 2015. Não, calma aí. O que é PDV? Programa de demissão voluntária. Mas sua esposa trabalhava lá? Minha esposa que trabalhava. Tá. Teve um programa de demissão voluntária, quando foi que sair. A gente já tinha o segundo filho já, a Nicole. Certo. E ela queria participar desse programa. E aí foi que a gente visualizou que, para ter mais tempo para a família, a gente precisava empreender com esse recurso que ela teve do PDV. Aí vocês foram montar uma primeira empresa. Aí nós compramos uma loja pronta. Sim, de quê? A Casa do Açaí. O cara que era de fora, chamava-se Júnior, ele montou
brigou com o sócio foi embora e ele ia embora para outro canto, ele vendeu a loja. Onde que era essa loja? Do lado da Unemate ali, a primeira casa do açaí. Tá aí uma coisa que eu não entendo, que eu nunca fui de tomar açaí. Bem do lado do Unemate? Onde era o açougue do Moisés. Bem em frente ao Unemate. Não, do lado ali tem o Pit Stop Lunch, aí tem aquele terreno baldio, o açougue do Moisés. Aí vocês dois que tocavam lá, como é que era a rotina? Vocês dois que iam pra lá? Nós dois, e a gente tinha muita dificuldade para achar funcionário. O Cacerense, a gente chamava alguém para trabalhar, ele não perguntava o que tinha para fazer, ele perguntava quanto que eu vou ganhar. É desse jeito. Ele não pergunta o que é para fazer, ele pergunta quanto que você vai pagar. Você vê muito isso? E aí eu ralava lá o tempo inteiro e eu ainda dava aula de manhã e de tarde e às vezes à noite. Eu tive que tomar a decisão de parar de dar aula à noite. Então você queria uma rotina mais confortável, foi uma rotina mais desconfortável. Mas a Nicole era pequena, então... Mas sua esposa saiu do serviço e foi lá tocar com você, essa loja. Tocava comigo, cuidava da família, das crianças, né? Que ano que era isso que sua menina nasceu? 2015. Essa menina nasceu em 2015? Aham. Ela tem 9, então? 10. 10, tá. Porque eu tô pensando assim, teve uma época que Cáceres, quando começou a febre do açaí, tinha poucas lojas, era essa época, né? Não, ainda foi depois. Ah. Porque todo mundo que ia lá falava, esse troço tem gosto de terra. Não tinha cultura, né? Não tinha, não, parece terra isso aí. Certo. Então, mas aos poucos foi indo. Até que eu não aguentava mais de ter que trabalhar. Eu dava aula de manhã no Colégio das Irmãs, dava aula à tarde no Estado, e à noite às vezes também, e ainda ficava lá na sorveteria, cuidava, abria, Tá fechava. doido. Era uma rotina. Era uma loucura. É. Todo mundo só vê as pingas que nós levamos, os tombos que nós levamos. E a sua esposa ficava o dia inteiro lá? Não, ela ficava só de vez em quando. Porque tinha filho, tinha Tinha criança. que cuidar da Nicole, era pequena. Tá, e aí, continua. E aí? Sobre suas empresas. Aí a gente comenta com as pessoas, né? Com os familiares, com os amigos, como que tá a vida da gente normalmente. E aí eu tive um tio meu, que é Orives, ele falou, não, você tá no ramo errado. Vamos pro ramo de joia. Vamos abrir uma relojaria ali, o cara acabou de fechar, abre lá. E aí Eu vocês- falei, vambora. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu falei pra mulher assim, eu falei, bora. Ela falou, bora. Só que nós tínhamos que vender o carro. Era o único carro que a gente tinha. Aí nós vendemos o carro, ficamos sem carro, ficamos de a pé. Mas ele ficou com duas empresas? Foi a casa do açaí, a Nicole E Joias. quem que tocava o açaí? Eu. Mas você saiu das escolas. E as escolas também, não. Eu dava aula também. Eu era igual Bombril, mil uma utilidades, mano, velho. E ela tocava Nicole Joias. Aí ela começou a tocar lá, a Nicole já tava um pouquinho maior, isso já foi 2016. Ah, por isso que chama Nicole Joias. E... Era da filha. Ah, Por causa da minha agora filha. entendi. Achei que era nome antigo. Não. Não, tá. Aí foi, por sorte, eu tive um tio meu que foi fazer doutorado na França e deixou o carro dele aqui comigo, nesse período. Senão nós estávamos de a pé, com duas empresas, dando aula e de a pé. Tá, e aí? Aí foi indo, e aí? Foi levando. Aí deu certo? Não Por um aguentei tempo? mais trabalhar na casa do açaí. Dava dinheiro, mas eu não aguentava, era muito cansativo. Mas também estava aula em 3 lugares. Eu dava aula, ainda abria a loja de manhã cedo, ela ia depois, né? E dava aula. Então ficou muito cansativo, eu tive que acabar vendendo a casa do açaí. E fiquei somente com a Nicole Joias e dando aula. Isso que ano? 2016. Ah, aguentou um ano então esse ritmo aí. Foi quase um... Esse batidão. Aí vendeu o açaí e, e ela tava na loja. Eu vendi o açaí em maio ou junho de 2016. Até que, em dezembro de 2016, eu sofri um furto dentro da minha relojaria. E que nos fez um desfalque muito grande na época. Ali onde era na época? no mesmo local. Ali perto da lotérica. No mesmo local. Aí entraram por cima ali? Não, entraram pela porta mesmo, arrombaram tudo lá, quebraram tudo. Nossa. Não tinha uma segurança tão boa, eu não tinha experiência no comércio. E aí foi uma... Nós herdamos uma dívida gigantesca, porque eu tinha acabado de estocar a loja pro Natal. Meu Deus. E aí eu tomei uma lapada dessa. Aí minha esposa só chorava e eu falava, vamos arrumar, a gente precisa vender o que tem pro Natal, porque as contas vão chegar em janeiro. Isso em 2016. Dezembro de 2016. Conversei com os representantes das fábricas de relógio, com os representantes de joia. Sabe o que eles fizeram? Vieram todos em casa e falaram, Pedro, escolhe tudo de novo, nós vamos mandar pra você antes do Natal.
Falei, mas eu não vou ter dinheiro pra Que pagar. legal, hein? Ele falou, se você não fizer isso, aí que você não vai ter pra pagar o que te roubaram. Você vai ter que levar isso aqui, a gente vai te dar mais 180 dias pra você começar a pagar. Trabalhe o Natal, porque senão você vai falir. Que legal, hein? Teve um rapaz que ele me ensinou muito isso na época. O nome dele é Sadir. Um cara fenomenal. Ele falou, Pedro, agora você vai ter que ser assim, trabalhar desse jeito. Então, com ele era o representante da Mondaine, se não me engano, né? Dos relógios Mondaine. E ali a gente começou a fazer uma boa venda de Natal. Ele que veio me assessorar depois desse furto. Começamos a fazer uma boa E se não tivesse o furto, ele não teria vindo assessorar, né? Hã? Se não tivesse o furto, você não teria conhecido ele, né? Não, eu teria, mas ele não teria me dado uma atenção igual ele me deu daquela vez. Eu vi que você tá até emocionado contando a história. Aí você conseguiu reerguer. Na verdade, ainda não. Porque eu consegui pagar aquelas contas. Só que quando veio as outras, eu não dava conta de pagar mais. 2017 isso. E isso já era quase março, abril de 2017. Que ele me deu 180 dias para começar a pagar. Mas eu